Glória a Deus! Vamos dar início à parte B da nossa aula. Está no capítulo do 18 ao 20. Abraão, o amigo de Deus. A pessoa se você chamar de amigo de Deus? Abraão, eu tenho que acompanhar lá em Abraão, né? Que eu estou na Bíblia. Abraão, amigo de Deus. O amigo de Deus. Quando... Abraão, ele estava esperando atender a qualquer viajante cansado, pois não havia hospedaria com qual as que existem entre nós. Enquanto Abraão estava sentado, viu 3 homens. Eram 3 seres celestiais em corpos humanos. Então, Abraão... Havia esse costume, gente. Que é o costume que a gente chama do interior, de receber as pessoas, né? A casa da gente é sempre aberta, né? Sempre tem esse costume. Hoje em dia ninguém pode mais, ninguém sabe quem é quem. Mas existia esse costume no povo nômade, o cara tá andando no deserto e chegou na porta e ele atendia. Só que aqueles 3 homens, quando ele percebeu, eram 3 seres angelicais. Alguns pensam que todos eram anjos, outros que um deles era o Filho de Deus, o anjo da aliança. Era uma aparição celeste. Se era uma cristofania, uma teofania, ou eram só anjos enviados por Deus, não se sabe. Mas Abraão reconheceu. Eles vieram para anunciar que eles iam ter o filho prometido. Sara estava na tenda e ouviu o Senhor dizer que ia ter um filho, e Sara riu, porque duvidou que podia acontecer. Lógico, né? Pessoa com 90 anos, como é que pode? O Senhor repreendeu e depois ela negou que tinha rido, que era mentira. E o Senhor falou que não há nada que é difícil demais para Deus fazer. Nada é impossível para Deus, gente. Logo depois, os varões se levantaram olhando para Sodoma e Gomorra, porque o Senhor ia destruir esta cidade. Por que é que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra? O que é que vocês podem me dizer? Que está cheio de pecado. Cheio de pecado, de imoralidade, né? De prostituição. É isso, prostituição. Mas aí o Senhor não achou certo esconder a destruição de Sodoma e de Gomorra de Abraão. Por isso anunciou a ele os planos de Deus. Gente, ó, entenda uma coisa. Deus, ele sempre anuncia pra gente o que vai fazer. Através do Espírito Santo, a gente sente. Não é verdade? Uhum. Uma vez, lá no seminário, tinha um amigo meu que fazia o seminário comigo. Ele era todo metido na acreditação, sério e tal. Quando foi um dia, ele chegou cirmado. Ele foi. Esse macho, uma irmã aí profetizou. Disse que o cara vai sequestrar a minha irmã. Ela viu o cara armado sequestrando a minha irmã, não sei o que, eu estou perturbadozinho. Mas é essa, mas foi. Aí ele foi contar para a professora. A professora Alana era assim parecida com a irmã aí. Só que a Alana era mais forte. Mulher de Deus. Aí ele contou para a Alana olhou para ele e disse: tenha vergonha, crente fajuto. Como é que tu vai acreditar? Que Deus é esse que tu serve, que em vez de dizer para tu, vai dizer para os outros? Vergonha nessa tua cara, rapaz. Vai se via Deus direito. Pronto, no instante ele se aquietou, mas estava sem dormir, preocupado. Ora, se vai acontecer alguma coisa com alguém nosso, Deus vai dizer para a gente. Deus vai falar com a gente, né? Aí ele vão. Sodoma e Gomorra, como o irmão falou, era uma cidade que estava totalmente no pecado, na mentira. E eles se levantaram para ir para Sodoma e Gomorra, porque o Senhor ia destruir aquelas 2 cidades. O Senhor destruiu Sodoma e Gomorra porque o seu pecado se agravou muito. Este povo praticou todo tipo de imoralidade, de idolatria, de rebeldia. Os 2 anjos foram para destruir Sodoma e Gomorra e o Senhor ficou ainda com Abraão. Aí Deus é muito longânimo, mas a sua longanimidade, ela chega a um ponto que tem fim. Deus diz, mas Senhor, tu vai destruir uma cidade, se lá tiver 50 justos,
Aí Deus disse, se tiver 50 eu não destruo. Aí ele disse, e se tiver 30? Abraão foi tentando negociar com Deus. Não teve jeito. Gente, o negócio estava tão imundo, a imoralidade, que quando os anjos chegaram lá, Ló estava sentado na porta da cidade. Quando ele viu os anjos, ele entendeu que eram homens enviados por Deus. E ele convida os 2 varões para ir para a casa dele. Eles queriam ficar na praça. Eles não, vamos para minha casa. Vou preparar comida, um negócio para vocês, e levou. Quando o pessoal da cidade soube que os 2 anjos estavam, 2 homens, que ele não sabia o que era anjo, né? Os 2 homens estavam lá, cercaram a casa de Ló. Porque queriam os homens para praticar imoralidade, fazer sexo com os homens. Olha a ideia de onde já vem a imoralidade. A venda do começo de... Sujeira, pastor. Tá vendo o começo, tá? Que sujeira. A sujeira já vinha de muitos anos, irmão. A ira de Deus, agora imagine como é que está hoje, como é que está a ira de Deus com essa terra. E como ele recebeu os homens na casa dele, quando você recebia alguém na sua casa, era obrigação sua defender aquelas pessoas. E Ló chega e diz, olha, faça isso com meus convidados, não. Eu vou ceder as minhas 2 filhas para vocês, 2 virgens. Mas não toque nos homens. Não, nós queremos é eles. Olha aí agora. Aí me disse. Era tudo gay nessa época. Então, tinha, mas tinha, bem antes já tinha. Não, mas a Maria Maria, bem antes já tinha isso. Isso vem desde da Grécia Antiga, muitos anos antes de Cristo. Ó, na Grécia, quem cuidava das crianças não tinha babá, não. Era homem que cuidava dos meninos. Tá entendendo? Alexandre o Grande, aquele grande conquistador, casava só para ter guerra, mas ele vivia com o soldado dele. Ele não se relacionava com a mulher, mas com o homem. Os discípulos dos filósofos tinham uma coisa que é o seguinte, que tinha que se relacionar sexualmente com o filósofo, que era para adquirir o conhecimento do cara. Ai, com o teu conhecimento para lá. Então já existia isso, gente. Isso não é coisa nova, não. Hoje em dia é que botaram o alfabeto todinho. G, L, T, B, T, H, T, Y, é um alfabeto todinho. Mas já existia isso. Então, o que é que acontece? Deus manda dizer, olha, alô, pega a tua família aí, tua mulher, sai voar daí, porque vai cair fogo do céu, vai destruir tudo. E Ló ainda ficou ali cozinhando o cabelo, vão embora. E quando ele sai, não olhe para trás. Aí no meio do caminho a mulher de Ló olha para trás. E ela se transforma numa estátua de sal. Esse olhar para trás, gente, simboliza o que para a nossa vida? É que a gente está saindo para os caminhos do Senhor, mas não está esquecendo a nossa vida lá atrás. Aí não tem como se ver ao Senhor ainda tendo prazer nas coisas do mundo, não. Está vendo o seu pecado. É. Você ainda está vivendo no pecado. Nós temos muita gente aí dentro da igreja que tem uns pecadinhos escondidos que não se liberta dele nunca. Mas eu me libertei. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo para... Aí se liberta de por pouco, né? Quando a gente vê, tem o Espírito Santo, quando ele estava na coisa errada aí, tá errado, Deus tá, né? E quando eu digo isso, eu estou falando para vocês aqui, mas a gente encontra isso no meio dos pastores. No meio dos É pastores. difícil. Gente, pastor. Eu realmente, eu faz tempo que eu não vou na casa do meu irmão, mas não é por causa do meu irmão, né? Porque tem uma pessoa que faz parte da irmã, é o irmão dela, irmão da minha cunhada, que eu gostei muito no passado. E ele não fez nada para convidei, se afastou da igreja, não fez mais, então, a última vez que eu vi ele, fiquei um pouco tentada, mas não dá não. Não dá para voltar lá não, porque o meu medo é fracassar. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Por isso é que É verdade. ela perguntou um dia dele, não, minha cunhada,
Eu vivo muito ocupada, não dá, mas é. E as Tudo carnes mesmo são é fracas. porque eu tenho medo de voltar tudo de novo. E a gente tem que ter cuidado com as decisões que a gente toma. Você vai ver que Ló foge com as duas filhas e os anjos iam levar ele para uma cidade. Aí ele disse, não, deixa eu ficar aqui nas cavernas, porque lá o pessoal vai saber que eu saí daqui, vão querer me matar e tal, tal. Aí os anjos, não, tá certo, pode ficar nessas cavernas aí. E o que é que acontece depois? O Senhor destrói Sodoma e Gomorra, porque o pecado se agravou muito, esse povo praticou todo tipo de imoralidade, né? E os anjos foram e destruíram mesmo. E a ira futura de Deus vai vir sobre essa terra. Já começou. Porque o que está de imundícia e imoralidade hoje está pior do que estava naquela época. E o juízo de toda a terra, Deus vai fazer justiça. Então o que é que acontece? Quando eles chegaram lá, ficaram morando lá naquela caverna, as filhas de Ló, olha aí, será para como é que vai ser a nossa vida? Nós não temos descendente, não temos um irmão para herdar nossas coisas. Como é que nós vamos fazer? Vamos embebedar papai, tacar que suco em Ló, aí essa noite eu durmo com ele, aí o velho embriagou-se, ficou com uma das filhas. No outro dia embriagou-se, ficou com a outra. As duas filhas engravidaram, né? E daí veio o desmantelo todo. Você vê, a decisão dele lá na frente de abandonar o tio, de escolher as coisas melhor que ele viu com o olho do mundo, tornou a vida dele nesse inferno. Através das duas filhas, nasceram dois povos diferentes. Da primeira nasce Moabe, que são os moabitas, e da segunda nasceu um menino chamado Benoni, que é os amonitas. E esses dois se tornaram os maiores inimigos do povo de Abraão. Né? Ló, aquele que o tio trouxe, cuidou, livrou dos bandidos, resgatou e tudo, mas o juízo chegou na casa dele. Porque em nenhum momento houve a convenção verdadeira. Então ele gera duas nações que vão se tornar inimigas do próprio povo dele. Está entendendo como é o negócio? O capítulo 20 mostra que apesar do fato de Abraão ser homem de Deus, um homem de muita fé, muito fiel, dedicado, ele falhou algumas vezes na vida. Abraão falhou muitas vezes na vida, né? Quem é que não falha? Os crentes de Jesus Cristo são salvos e perdoados de todo pecado, mas não são perfeitos na prática de gente. Nós vamos errar. Vocês estão entendendo? Nós vamos pecar, nós vamos fazer besteira. Para isso, tem que fazer como a irmã diz, ó, resistir, sair, fugir. Porque se a gente ficar, muitas vezes, a carne, eu já disse para vocês, carne não se converte. Carne não se converte. O que é que quem dependia de bebida e droga quer estar lá na boca de fumo, passeando? Ele vai cair uma hora. O bebedor, a primeira coisa que eu vou dizer, deixa de ser beijo, mas Jesus bebia vinho, dá logo essa. Tá besteira, rapaz, faz lá mal namorar, os cabas lá tinham 3, 4 mulheres. E os incrédulos ainda dizem assim, que né, as pessoas têm que aproveitar a vida enquanto está vivo. Aí eles acham que é essa a vida do mundo, né? Só que é viver... Então a gente tem que entender o seguinte, muitas vezes as pessoas aceitam Jesus, estão na igreja e acham que estão livres de errar. Ninguém está livre de errar não, gente. Ninguém está livre de pecar não, de ter raiva, de se irar. Ninguém está livre disso. Agora, tem aqueles santarrão que não foram convertidos de verdade, que fica prestando atenção à tua vida, qualquer atitude que tu tomar, uma hora que tu estiver chateado com alguma coisa, diz, ó, a crente. Desse Tá entendendo? Ó, a crente aí, com raiva, não fala com ninguém. Mas não sabe o que é que tá passando na tua vida, na tua casa, a tua luta. Olha, quarta-feira quando eu cheguei lá em casa, quando
Quando eu parei na calçada lá de casa, que eu deixo minha chave lá escondida, aí não pude tirar. Aí tinha um caboclo lá todo de paletosado que vinha da igreja, e estava conversando com a irmã. Aí a irmã entrou, ele ficou lá na calçada, me dando cantada. Me deu o telefone dele para mim dar uma chamada pro WhatsApp. Ô, dele. pai, não Oi, fala irmão. encantada não. Não fala encantada Isso não. mesmo, irmão. Mas esse mês deu uma chamadazinha no WhatsApp pra É mim falar só, com a eu irmã. espero só a Tu cara. ligou, tu é doido, é? Não fala encantada não, que eu ainda estou traumatizado de ontem. Ontem eu levei Não uma. sou nem. Eu já cantada ontem. Eu nem disse pra Mazé que eu esqueci. Eu vinha certo pra dizer e esqueci. Uma cantada pelos avessos. Eu tava lá na funerária. A senhora tem uns 42 anos. Eu tava lá na funerária, trabalhando ali no calçadão, aí tinha uma senhora, uma moça nova. Eu acho que era assim, mais ou menos, como a menina aí, esperando o ônibus. Aí ela conversou comigo e disse, não, eu tava lá dentro, eu vim porque tu tá sozinho aqui e aqui é perigoso, dia de sábado. Os caras só não dão um bote aqui que sabe que tem segurança. Eu saí, fiquei conversando com ela, mas eu não me aproximei muito, porque essas coisas você também não deve se aproximar muito não, porque dá a entender que você tá. Aí eu fui lá um pouquinho para a esquina, que tava na sombra, fiquei em pé assim. Aí lá veio um carrão novo. Aí o carro foi passando aqui, tem um sinal logo assim em frente, uns 50 metros. Aí o carrão passando aí, olhou e fez, deve ser gente conhecida. Eu digo, ó. Aí o carro parou lá no sinal e não veio voltando de ré. Eu digo, agora quebrou. O cabra velho, ele não era mais velho do que eu, mas era mais ou menos. Aí parou o carro do meu lado e fez. Aí eu digo, diga, tá indo pra lá não, quer me fazer companhia? Eu digo, homem, se saia daqui, mano. O cabra velho querendo levar o negão. Ah, sim, bora, senhor. Era, mano. Acabou, sabe? Aí a menina que tava na parada hoje, se ele tivesse me chamado, eu tinha ido. Eu digo, mas ele tava procurando outra coisa, não era você. Cabra velho nojento, mano. Quer me fazer companhia? Eu digo, vai se manque, mano. Vá-se embora, não. Nem fica. É o quê? Eu saio. E a Júlia ele tava só escutando a conversa. Quase que eu faço assim pra ele ver o cabo da quadrada. Conhecida desse. Quer ver um chamado, eu tinha ido, não de sabia idade nem quem era. que não gosta de mulher, é só ir na Passo Ferreira. A gente senta lá, fica sentadinho assim, aí o velho passa só o assim, que tem e o lá. velho fica passando assim. Sentado. Aí das vezes que eu trabalho lá no Café Valcano no centro, Aí, ó. aí eu tinha 1h30 de almoço, eu ficava lá sentado lá, né, com a paz. Tá esperando não cantar. Aí o senhor de 60, 70 anos, aí para sentado lá, né, aí, Lambendo o beijo. eu tinha 35, 35 anos, né? Mas naquela época o cara investia, agora tá investindo em velho, mano. Não, mas se você for hoje lá, aquele... Você vai receber a mesma cantada. É porque hoje eles não estão investindo mais nesses meninos, não. E a maioria desses meninos é igual a eles. Pra namorar. Não se engane, não. Ó. As mulheres não estão querendo mais se relacionar com rapazinho, não. Estão atrás de homem casado, que tem o que dar pra É elas. verdade. Esses coroas não estão procurando rapazinho novo, não, que tudo estão jogando no mesmo time deles. Ele quer coroa. É. Aí eu digo, vai pra lá, sai de perto de mim. A pessoa, pô, desse cabo ainda vi com um negócio de conversa pro meu lado, e eu contei lá dentro, os cabos quase morrem de rir. Né? Quando Abraão errou, e errou muito, ele errou naquela época que ele contou que Sara não era mulher dele, era só irmã, né? Então ele cometeu muitos deslizes. Aí vem aí. Então, a praga que o Senhor havia trazido para Abimeleque naquela época foi tirada porque foi confessado para ele que ela não era só irmã dele, era a mulher dele. Então, os erros de Abraão, isso também não anularam a promessa de Deus. Gente, ó, a promessa de Deus na minha vida, na tua, ela não vai ser anulada, não. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Ele vai cumprir mesmo com nossas falhas. Porque ele sabe que nós não temos a capacidade de não falhar. Enquanto a gente estiver nessa carne, nesse casulo velho, nesse mundo, nós vamos
sabe? Cometer erros por pecar, por atos, por atitude, até por omissão. Que muitas vezes a gente tem chance de fazer uma coisa e não faz. Muitas vezes a gente olha e tem pessoas que a gente não suporta. Eu concordo. Né? E o que é que a gente deve fazer com isso? Eu virar rodízio. Não negar. Olha, não negar. Bom dia. Se falar não negar bom dia, como é que tá? Isso não quer dizer que você tem que estar com ela, não. Andar com ela, não. Eu passo por isso, não tô nem vendo, eu passo passar. A gente já perdoou tanta pessoa lá na casa da gente, onde mora, tanto perdão que a pessoa não tem jeito. Então a gente fala pro pastor, não, você não vai pedir perdão mais essa pessoa mais não. Então essa pessoa tá aqui, nós quebra, antes de chegar essa pessoa, quebra antes. Olha, gente, nós somos diferentes, amém? Amém. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Mas dá um bom dia, Como é que tá? Casa. Eu já não consigo nem falar. Tá entendendo? Eu faço quando não tô nem vendo. Mas se a pessoa falar, a gente responde, porque nós somos diferentes. Só que já no caso dessa pessoa, ela parece que faz de propósito, que eu todo tipo de pergunta, faz seja o que for Mas não deixe isso entrar no seu coração, nem na sua mente. Sabe por quê? Porque ela não tem problema nenhum, mas você fica com problema. Fica chateada, angustiada, fica cheia de problema que a pessoa causa e ela não está nem aí, não acontece nada com ela. Tá entendendo? Ela é só instrumento do mal para te atribular. Eu tinha Mas eu tenho uma pessoa Aí tu passa, ó, passa por ela, faça de conta que é essa coluna. Se a coluna dizer, olha, vai-se embora. Não esquente nem com ela. Por quê? Porque quem vai ficar doente é Eu vejo, você. né? Eu digo, olha a pessoa ali. Eu tinha a mãe da minha patroa, ela Ela pegava tá todo mundo falando de terra, tudo, já eu nessa contigo, chorava. mudando ali com o Ela teu inventava lado. história, Glória a Senhor, Deus, ela me disse ajuda. Hoje assim. ela é minha melhor Porque amiga. essa aqui, menina, a pessoa olha pra ela, se ela não dá um murro na cara. Gente, você vê, Mas Era. nós temos essa coisa desse problema com gente aí fora. Mas o pior é dentro da igreja. Tem pessoas que falavam com você numa alegria, quando passa 2, 3 semanas sem dar nem um bom dia para você. tem. Aqui mesmo. Ah! Aqui mesmo tem uma pessoa que eu fui, não vou citar o nome. Eu Quem fui. é esse tamanho E a de paz do menino? Senhor, o marido dela estirou a mão, Ela não repousou estirou. e ela não estirou. É verdade. Não me Não, deu. mas a gente vai ter isso. Aí a gente se chateia, Orar por ela, né? Não falo mais. a gente se chateia, É chato. mas não adianta se chatear não. Deixa pra lá, cada um Tem dá. muita Ó, a coisa, gente né? só dá o que tem. Eu tenho uma que fala comigo. Entenda uma coisa, a gente só dá o que tem. Eu nem sei. Por que Jesus disse? Você vá, quando chegar numa casa, diga, a paz esteja contigo. Se ele não receber, a paz volta para você. Você vai-se embora. Bata a chinela, vai-se embora. Ele não disse, fique lá do lado, não. Bata a poeira dos pés e, ó, vaze. A gente Sei de uma sente. coisa. E a paz que você deu, voltou para você. Quer dizer, tem que sair em paz, mas não pode sair triste. Não pode sair angustiado. Não aceitou, não? Tchau e benção. Hoje mesmo eu e a Dileide, na minha casa, nós estamos vendo muitas bênçãos vindo pra gente. Porque a gente não estamos mais se preocupando com o que o povo está pensando. Lógico, você está É aprendendo. tanta bênção na nossa casa, na nossa vida, que se eu for falar, Então não adianta estar querendo quebrar esse momento de Deus com besteira. Gente, E a assim gente vai ter em sente. todo canto, gente. quando a gente se preocupa, aí que fica mal é a gente. E a gente sente que E a as pessoas pessoa não gostam da gente. passa mal ainda lá, que a gente pelo menos, tá eu sinto ligando pra quando aquela a pessoa não pessoa. gosta de mim, aí o Senhor me perdoa. Porque que eu tenho que aquela pessoa não gosta de mim, aí ele me toca. Calado, fico na sua. Aí eu fico na minha, eu sinto quando as pessoas não gostam Está de mim. entendendo? É assim que acontece. Vamos lá para o capítulo 21, cumprimento da promessa. Deus cumpre promessa? Sim. E quando é que a promessa demora? Eita, que... Aí você não tem fé. Quando você- Ah! Esse cara é danado, esse cara vai longe. É quando você não está permitindo, gente, ter essa intimidade com ele. Porque quando ele olhar mesmo e sentir do teu coração que está na hora da bênção chegar, vai chegar. A gente são a porta, né, que abre. Ele não entra à força. Isso, Edilene. Ele não entra, ele diz, olha, eu estou à porta e bato. Ele só bate.
Se você abrir, eu vou entrar. Vou cear com você, vou sentar na mesa com você. Mas você não abrir, eu vou ficar lá de fora. Passar 100 anos, não Pô, nós temos muita igreja que Jesus não entra lá faz tempo. É verdade. Faz tempo. Tá certo? Finalmente nasceu Isaac, o filho da aliança. Tudo foi alterado agora. E aquilo que era quase inacreditável havia acontecido. O filho chegou. A promessa se realizou. Enquanto Sara, deitada em seu leito, pensava sobre como todas as mulheres se ririam quando ouvisse contar a notícia. Ela também se riu. Mas desta vez, devido a um transbordante júbilo. Aí, ó. Ela vivia preocupada. Ela nessa idade quer que o povo ia dizer se ela engravidasse. Tirou a preocupação, ela estava alegre agora, mas é porque o menino tinha nascido. Que a gente se preocupa com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão pensar. Pai, os outros é os outros, tem nada a ver com você, não. Vai dar, não. Já no meu caso, me joga por esse menino, não me estressa mais. É aquela coisa, parece que fica aquele negócio tipo ali. É só me arrudiando ali. Não se arrudiando, você faz assim, ó. Passa por cima. Trabalhar isso na tua vida. Fortalece a tua alma, o teu espírito, que essas coisas, ó, vão passar em retirada. Já no meu caso, E a pessoa cansa quando a pessoa não liga. Cansa e não fala mais. Segunda, quarta e sexta e na terça-feira sozinho em casa, né? Que o César estuda e fica sozinho em casa, eu pego o celular da minha e começo a colocar os vou cantando como vai piano, mas porque só que a criatura fica na parede, ela faz seja o que for pra querer. Mas ela vai fazer enquanto tu se irritar. Aí é que vai acontecer mais. Ela joga lixo na frente de casa. Vai jogar mais se tu se irritar. Se você fizer de conta que ela e nada é a mesma coisa, você vai ver como as coisas aparecem. Você tem que fortalecer Deus na sua vida. Porque você tem que entender o seguinte: você ainda está tentando se defender. Isso não é bom para você. Quando você entender que é Deus que vai cuidar da vida dela, aí você vai ver. É porque a gente tem um negócio de dizer assim, ó, eu entrego na mão de Deus e fica lá com raiva, quebrando a cabeça. Não pode. Preocupar com a criatura. Não. Eu vivia quase o que ela está falando aí. Eu não pude engravidar. Aí essa pessoa que não gostava de mim, que morava vizinha a mim, ela sabia. Aí eu engravidei. Quando eu engravidei, eu não podia ter raiva, não podia estar com muita alegria, eu não podia fazer nada dentro de casa porque sangrava. Aí o que era que acontecia? Ela botava o som do dia todinho, até de madrugada, nas alturas, que as paredes tremiam, para me fazer raiva. E eu não vou mirar, porque esse filho vai nascer, esse filho é de Deus, é promessa dele, eu não vou mirar. De raiva. Eu ficava com tanto ódio que eu dava vontade de eu pegar ela pelo pescoço. Aí o que é que acontecia? Eu ia trabalhar, eu botava o meu louvor também, eu botava o meu som também, e me ajoelhava e ficava ali orando e chorando nos pés do Senhor. Apresentava a vida dela a Deus. Eu passava para ir para a igreja, que no tempo que não era a igreja aqui, era outra igreja. Quando era para mim ir para a igreja, quando eu passava, ela cuspia assim para cair nos meus pés. Às vezes cuspia para cair na minha cara. E eu baixava a cabeça e a lágrima escorria. O Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu não sei quando eu vou aguentar isso. Eu pedi a Deus para me tirar daquele lugar. Mas Deus, Ele falou comigo que aquele lugar é onde Ele me quer. E eu aguentei, até hoje eu aguentava. Aí, passei. Jogava areia debaixo da minha casa. Sim. Na porta, né? Que não tinha um portão, nem tinha. Jogava areia assim. Quando amanhecia o dia, a sala era cheia de areia. E eu não saí. Eu fiz um propósito e fiz uma carta. Eu chorando.
eu Ela me mostrou, escrevi. não. Ela me mostrou por depois de tempos. Eu escrevi Olha. tudo que eu estava Desabafando. passando, eu desabafei Na porque eu sou assim, eu gosto de escrever, eu não gosto de E é bom, viu, quando você escreve. E tá lá, viu? a Aí o carta? que foi que aconteceu? Eu comecei a escrever o que estava passando comigo ali, que eu não estava mais suportando, eu queria ir embora, eu queria sumir, eu não queria mais aquilo mais. Deus, ele fez um reboliço tão grande na vida daquela mulher, da família dela ali, que, assim, foi assim, ó, ela foi embora. Tá vendo? É, E Deus colocou gente boa do meu lado. tá vendo? É assim que Deus faz. Ponto, a promessa, gente, ela se E cumpre. tá o menino rapaz. Não adianta a gente querer passar por cima, resolver com a nossa força. Foi bonito aqui. Enquanto a gente não entender que a força que cuida da gente é a força de Deus. Nós só podemos ir até onde dá. Agora, se estressar e ficar doente por conta dos outros que não tá nem aí, não justifica. Já no meu caso, eu já sou aquela pessoa que eu fico ali calada, aguenta. É quando eu não aguento, eu vou suplicar lá de cima. Eu falo pra ele, que eu sou desse jeito. Aí, ó, quando o filho da promessa vem nascer, o outro já tinha quase 14 anos, mas nasceu. E Paulo vai dizer que daí, duas alianças, a mosaica e a cristã. A mosaica porque em Ismael, eles continuam como? Vivendo ainda pela lei. Né? E Isaac é a aliança cristã, que somos nós, que vivemos pela graça. Está entendendo? A obediência de Abraão, no capítulo 22, vai dizer assim, ó, poucos anos depois, o Senhor provou Abraão. Foi uma prova de fé de Abraão. Deus prometera que Isaac seria pai de nações. Qual foi a prova de Abraão? Bora, quem se lembra? Maior prova que pode existir para um pai? Sacrificar o filho. Ah, já pensou? Deus diz, olha, 100 anos eu vou te dar um filho. Depois que o menino nasce, diz, agora me dá teu filho. Sacrifica ele para mim. E aí? Ele foi e levou. Ele levou. Por quê? Olha aí onde é que está a confiança do homem em Deus, gente. Ele obedeceu. É, sabe por quê? Porque ele pensa assim, olha, se Deus me prometeu um filho que vai ser pai de muitas nações, como é que ele vai matar essa criança? Como é que ele vai permitir? Por isso que ele diz, o menino dizia o sacrifício, ele diz, Deus proverá. Primeiro também que ele sabia que Deus não aceita sacrifício humano. O único sacrifício humano que foi feito foi o do filho dele, por mim e por você. Então ele foi até ali, tinha dúvida? Tinha, nós somos humanos, não tem não dúvida, vou fazer, mas eu vou, Deus está pedindo, eu vou. E quando chegou o momento, disse, você foi aprovado, você realmente confia. Pode estar tá ali, ó, um carneirinho amarrado ali, faça um churrasco ali dele, leva o menino para casa. Churrasco. Aí, não é não? Deus tinha um sacrifício alternativo. Gente, Deus sempre tem algo para poder nos abençoar na hora da aflição. Amém? Amém. Deus sempre vai prover. Quando você estiver apanhada, diga, Deus proverá. Deus proverá. Ele vai agir. Ele vai mudar essa história. Ele vai mudar esse quadro. Porque é onde Deus prova a nossa fé. É quando Ele procura em mim e em você saber que nós estamos dependentes dEle. Gente, enquanto você não for totalmente dependente de Deus, você não for um escravo de Deus, você ainda quiser resolver as coisas da sua maneira, você vai sofrer ainda. A gente vai e a gente tem que entender, olha, até aqui eu fiz, mas eu não posso mais. Reconheça, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o resto ele tudo fará. Esse negócio que falta na gente é a confiança. Sabe, o milagre ele acontece na confiança. Nós vamos estudar muito isso quando estivermos na carta aos Romanos, que é a justificação.
Porque é o seguinte, gente, enquanto não houver essa certeza, a fé é certeza. E quando tiver dúvida no nosso coração, as coisas ficam difíceis de acontecer. A gente passa muita dificuldade na questão de enfermidade, não é, Deus? Então, eu até estava falando para Mazé como é que Deus vê a questão da verdade que sai da boca da gente. Quando nós estávamos ali desesperados orando pelo Josué, por esse negócio, para Deus curar Josué e tal, e aí foi aquela entrega toda. Você acha que não vinha dúvida? Não vem. Mas aí o que vinha na minha cabeça, mas eu não posso fazer nada, força eu não tenho. Só o Senhor. Confiar. Aí eu até disse para Mazé, você viu a oração da Terezinha? Foi o que ela disse? Ela olhou na cara de Deus. Ela disse, Deus, tu não curou Josué? Curou Antônio. Tu é o mesmo Deus. Foi assim. Deus espera da gente essa sinceridade. Porque essa oração repetida, nós estamos igual católico. Nós faz a mesma oração, virou reza. Deus quer sentar com a gente e conversar assim. O que está acontecendo? Rapaz, hoje eu estou invocado. Estou com raiva até do vento, Deus. Seja sincero, fale com Ele. Por que tu está dizendo, ô Senhor, eu tô não sei o quê, e Deus olha o coração cheio de ódio. Mentindo para mim. Tu acha que funciona? Eu estou com raiva mesmo, Deus. Eu sou humano, o Senhor me conhece, eu não estou aguentando minha situação, não. Emissário do demônio aí, estou endoidando a minha cabeça. E age aí, porque você vai ver nos Salmos quantas vezes ele diz, rapaz, Senhor, entra e destrói esse povo. Se há verdade no teu coração, Deus quer ver essa verdade. Eu não quero a gente inventando conversinha mole, não, gente. Essas oraçãozinhas que é reza, meia bola, Deus tá, você pode abrir a boca 300 vezes, Ele está olhando para o teu coração. Se Ele sabe que o que está ali dentro não é verdadeiro, está servindo para quê, Terezinha? Você está falando de graça. Se Ele que te fez, que te gerou, Ele te conhece. O mais íntimo de cada um de nós, Ele conhece. Então não adianta a gente tentar querer enganar Deus com as nossas conversinhas, nós não vamos enganar, não. Aqui então, a maioria aqui é pai e mãe. Qual é o melhor para nós? Que o filho diga a verdade mesmo que ele esteja errado. É verdade. Não é não? Mesmo que você esteja errado, chegue e diga, rapaz, eu errei assim, assim, porque aí eu me meto na briga com você e nós vamos resolver. Agora não vem me botar na briga e depois eu descobri que você foi quem fez a besteira. Esse aqui está dizendo a verdade, porque eu sempre disse para ele. Isso é muito bom, a verdade. Mesmo ele está dizendo isso aqui, nunca invente nada, nunca minta, fala a verdade mesmo que doa. É o que eu estava dizendo para o pastor de manhã, falando de mim ali. Eu digo, rapaz, eu não servia para ser bandido, não. Porque eu sou frouxo. Na primeira lapada eu entregava todo mundo. Eu só gosto de bater, de apanhar eu não gosto. É tanto que quando o negócio acochou lá em casa, eu cheguei para a mulher e disse, rapaz, fiz besteira aí. A sujeita aqui tá buchuda. E foi que a Mazé disse para mim, olha, eu só aceitei porque eu sou por você. O pai dela pelejava. Se eu tivesse descoberto pelos outros, não ia dar certo, não. Está entendendo? Nós passamos um bocado de IAP, por quê? Qual foi a sua... Eu, quando descobriu a primeira vez, eu nunca mais faço isso. Fiz de novo. E faz de novo. Se não for para a presença de Deus, faz de novo. Porque já está na tua entranha o pecado. Eu estava dizendo para a Terezinha, quando eu tomava um gole de cachaça, passasse o caminhão do lixo, eu me pendurava. Eu queria estar na disso. Quantas vezes nós no mercantil comprava, mas aceitava eu comprar para ver se eu bebia em casa. Só bebia um aí, vazava. Eu dizia, pô, guarda a chave da moto. Ela teve sabedoria. Aí ela guardava a chave da moto, só que eu já tinha outra no bolso. Ela teve sabedoria, né? Foi. Você está entendendo? Hoje ela era separada. Então, gente, olha, não adianta. Só mudou
quando eu corri para os pés do Senhor. Aí começou a confusão. As duas irmãs dela, são 3. Tem 2 que é casada com 2 irmãos. Um já morreu, o outro abandonou a outra irmã agora. O pai é pastor desde de muitos anos. A mãe do mesmo jeito. Aí veio dizer, a mãe dele disse assim, acho besteira, tu não aceitar o Leonildo com essa outra mulher. A Mazé não aceitou o Washington? Olha aí a comparação. Aí a mãe disse, aceitou porque ele foi para a igreja, foi servir ao Senhor e ele está agora vivendo na igreja com ela e com a família. O seu não quer voltar para Jesus, nunca aceitou nem Jesus. Ele quer ter as 2 mulheres, mas quer viver No pecado. Não tem fundamento. Aí, mas a mulher do pastor fazendo essa comparação. Que ela tinha que aceitar, porque a minha tinha aceitado. Sim, mas ela não aceitou eu do mesmo jeito que estava. Está entendendo? E é muito consciente. Uma vez a mulher perguntou, e a senhora ainda confia nesse homem? Mas ela disse, rapaz, ele é consciente. Se ele fizer besteira agora, ele não está enganando a mim não. Ó. É a Deus, isso não está enganando. Porque nós 2 estamos servindo o Senhor. Se ele fizer agora, ele vai resolver. Não é mais comigo. Está entendendo? É assim que funciona. Não tem condição não. Aí você vai. É realmente a mesma coisa. A pessoa realmente... Se você continuar um relacionamento e cobrando, rapaz, eu posso passar 10 dias no trabalho no meio do mundo. Não tem. Não tem não, nunca teve. Mesmo quando eu era cavalo de lote. Tá entendendo? Mas hoje ela sabe como é que funcionam as coisas. Porque quando eu estou numa viagem, agora não que eu estou aposentado, mas quando eu ia comandar a eleição e ia numa situação dessa aí, eu nunca ficava com a turma que ia, porque a turma já ia com a intenção de namorar. Rapaz, quando a gente chega, polícia de Fortaleza, no interior, eita, as meninas vão de moto buscar a gente. Que é o cabo de fora. No interior é assim. É de fora, você arranja briga com os cabos da cidade, que eles, até as mulheres deles a gente toma. Eu fui para a última eleição que eu fui, o soldado, o senhor é pastor? Eu digo, sou. Eu também sou crente e tal, e foi aquela santidade toda. Quando nós chegamos lá, eu olhei de longe, ele já estava... meninas, eu digo, vem cá, Márcio. Eu disse que era crente. Lá está com essa menina. Sim, pastor, mas nós estamos aqui a 400 quilômetros, quem que vai saber? Olha aí! Eu digo, Deus sabe e eu não estou sabendo não, elemento. Deus, ele vê o oculto e o escondido. Tá entendendo? Então, as pessoas vivem nessa mentira e acham que estão servindo a Deus. Porque você pode enganar o pastor, os irmãos, mas você não engana Deus. Ninguém engana Deus. Poucos anos depois, o Senhor provou a Abraão pedindo o filho dele. E ele foi lá. O relato ele enfatiza que a obediência pactual traz nova dádiva da bênção de Deus. O sacrifício de Isaac foi uma prefiguração da morte de Cristo. Trata-se de um pai oferecendo seu único filho. Aí que coisa? Deus estava mostrando como era que ia ser. Assim como Abraão ofereceu Isaac, Deus ofereceu seu filho. Deus ofereceu seu próprio filho por mim e por você. O filho ficou morto durante 3 dias na mente de Abraão. Tratou-se, portanto, de uma prefiguração, já nos tempos do nascimento da nação judaica, no grande acontecimento que ele nasceu para concretizar. Como é que disse que o filho ficou 3 dias morto na mente de Abraão? Porque antes dele levar para o sacrifício, era assim que ele estava pensando, meu filho ia morrer. A mente humana da gente, né? Deus pediu, eu vou levar, mas vou confiar. Entendendo? Vou confiar. A promessa aponta sem dúvida ao Messias e à graça do Evangelho. Gente, a promessa de Deus a Abraão apontava sempre para Jesus, sempre para o Messias, sempre para aquele que vinha para resolver o nosso problema do pecado e deixar para nós o maior ensinamento, que é o Evangelho. Por isso conhecemos a amorosa bondade de Deus, o nosso Salvador, com o homem pecador,
em que ele não poupou seu filho unigênito, e ele deu por nós. Gente, isso é muito forte, isso é muito maravilhoso. Nós sendo pecador, ainda morto no pecado, Deus não quis saber não. Ele disse, olha, para o Antônio, para o Washington, para todo mundo aí, só tem um jeito. Eles não vão ter condição de ser salvos com a vida deles, não. Tem que ser o meu filho. É aquele que vai morrer carregando o pecado dos outros sem ter pecado. Só assim eu posso perdoar o pecado do Antônio, porque o pecado do Antônio foi levado na cruz. O pecado do Almir foi levado na cruz. Porque se não houvesse o derramamento de sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Anotem isso. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. O sangue do Cordeiro foi derramado para remir o meu pecado e o seu. Glória a Deus. Está entendendo? O meu pecado e o seu. Era necessário que o sangue do Cordeiro fosse derramado para que a gente tivesse aqui hoje, com essa oportunidade de estar se alegrando na presença de Deus. Gente, olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu tenho o maior prazer. O prazer que eu tinha falso antigamente, de uma hora dessa, já ter tomado os 300 que suco e está no meio do mundo. O prazer maior hoje aqui é de eu estar 5 horas da manhã, eu deixo a Mazé revoltada. Acendo a luz, eu acendi a luz tudinho, ele enrolou um pano na cabeça e disse, te vira, vou preparar a aula. Tá de caldo a hora dessa. Vou preparar a aula, porque eu já fico emocionado, alegre de estar aqui com vocês, dando aula. Rapaz, se não vier todo mundo, vem 3, vem 2. Eu tenho prazer, porque eu me alegro de fazer isso. Eu gosto de sala de aula. Está entendendo? Então, se você não fazer as coisas para Deus sem prazer do que você está fazendo, não adianta. Só para aparecer, só para ter destaque. Só para mim, Se tiver uma oportunidade de pregar e o pastor mandar, eu vou. Mas isso aqui para mim tá bom demais. A gente perde muito tempo na vida da gente, tão essa bom vida de aprender. bebida. Aqui aprender as coisas de Deus é muito bom. Sabe, porque eu penso assim, olha, Hoje o dia da gente já multiplica assim, demora mais de passar, a gente aproveita o dia. eu gastei um bocado de real E noites. pela minha formação. Seminário, pós, viagem, gastei. Mas não foi no intuito de receber de volta, não. Meu pensamento era que eu pudesse ensinar alguém o que eu aprendi. O que eu recebi do Senhor, que as pessoas também recebam. Está entendendo? Isso é que é bom. Eu me alegro demais de estar nesse momento. E nisso percebemos que o amor de Cristo, em quem se deu como sacrifício por nossos pecados. Contudo, ele vive e chama aos pecadores para irem a ele e participarem de sua salvação, comprada com sangue. Olha aí. O Evangelho está aí para convidar, para chamar, para o povo entender que o sangue de Cristo é que redime do pecado, é que salva, é que transforma. E é como eu disse, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E o sangue de Cristo foi derramado na cruz por mim e por você. Ele chamou nós e nós somos responsáveis de estar chamando os outros. Aí se não vir, problema deles que não vem, mas você chamou. Você fez a sua parte. Ele não tem como naquele grande dia dizer assim, mas eu não sabia. Não sabia? Eu não mandei a regularizar na tua casa te dizer? Eu não sabia. Se o Almir não disse para tu o que foi que Deus fez na vida dele? O Antônio falou? Não tem mais não, meu amigo. Vai lá pro caldeirãozão de fogo. Porque essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Ele chama o seu povo remido no sangue, a se alegrar nele e glorificar. Gente, não há alegria maior na nossa vida de estar em Cristo? Essa não é a nossa maior alegria? E quando a gente está alegre, o que é que a gente faz? Glorifica o nome dele. Dá glória a ele. A gente tem que glorificar aquele que nos tirou da lama, do charco de lodo, da imundície, do pecado.
Eu não posso glorificar alguém que me chamava para ir para o pecado. Eu tenho que glorificar quem me tirou de lá. E tem que me alegrar com essa nova oportunidade, Terezinha. Porque é uma nova vida. Nascemos de novo para viver uma nova vida em Cristo. Porque aquela vida passada estava nos conduzindo só para a morte, para o inferno. É igual na igreja da Ló, que estão construindo ali onde era o Palácio do Forró. Agora, né, vai ser a Ló. Aí aonde abundou o pecado, passou, né, a mudar a graça de Deus. Que aí estão construindo a igreja lá agora. É? Era a casa de show por lá. Era a casa de show, eu Era a fui casa de forró show, ia lá. muito para aqueles forró por lá. Eu fui também. Eu ia para casa do forró, eu disse lá, sabe para onde? O Recanto da Menopausa, onde tinha aquelas velhas lá perto da lagoa. Olha o nome, Recanto da Menopausa. Cadê a dona Mazé? E lá na aldeota tinha o baile das varizes. Dona Mazé. Ah, eu chegava soldadão com o peitão inchado assim, às vezes só... Teve uma véia que eu dancei com ela, aquele negócio todo. Aí no outro dia ela ligou pra mim. Não, ela me deu o telefone. Aí eu liguei, aí quem atendeu disse assim, Convento das Irmãs Carmelinas, eu digo, vai, eu peguei e foi uma freira. O telefone é do convento. Esse aqui tá aprumado, né? Eu ia pro Piratavá. Eita, Jesus. Hein? Pro Piratavá. Pirata? Tu foi muitas vezes? Foi, segunda-feira. E o Chico Caramelo. Eu trabalhava ali direto. É. Deus nos chama para então, que lhe daremos por todos os seus benefícios. O que a gente pode dar ao Senhor pelos benefícios que Ele fez e está fazendo pela nossa vida? A não ser dar glória a Ele, não é não? A não ser se alegrar, estar na presença dEle, na casa dEle, louvando, adorando, engrandecendo o nome dEle. Que seu amor nos constrange a viver, não para nós mesmos, senão para aquele que morreu por nós e ressuscitou. Admirando e adorando sua graça, consagremos nosso todo ao serviço daquele que deu a vida por nossa salvação. Gente, o mais importante é quando eu lembro quando Paulo falava assim, ó, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Na minha vida não tem mais nada, não tem sentido se eu não viver para Cristo. A minha vida não tem sentido se eu não servir a Cristo. Paulo diz assim, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Não quero que ele tivesse com a mão furada, mas a marca do sofrimento, de sofrer por Cristo, de dar a vida por Cristo. A gente hoje é um povo muito melindroso, não quer sofrer. E Jesus disse, vocês vão sofrer, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser mortos. Hoje nós se achamos melhor do que todo mundo. Como foi que morreu os discípulos de Cristo? E andava com ele. Como foi que o nosso mestre morreu por mim e por você? Agora a gente não quer passar uma dor. Mas a gente sabe que ele tem cuidado das nossas dores, dos nossos medos, das nossas fraquezas, tem nos conduzido. Então, a nossa obrigação, Terezinha, é só glorificar, se alegrar de estar na presença de Deus, todos os dias da nossa vida. Amém? Amém. Então vamos encerrar essa aula e vamos orar para agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado por esse momento. Estamos encerrando porque estamos alegres de estarmos juntos falando do teu amor, do teu cuidado, do teu carinho. Nos leve em paz para os nossos lares, que mais tarde nós possamos estar aqui, nesse grande culto de Santa Ceia, louvando, adorando e rememorando aquele grande momento, quando o Senhor disse, fazei isso em memória de mim. Nós queremos nessa noite sentar à mesa contigo e nos alegrar, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Quem crê diz amém. E vamos estudar, viu?